Aqui é o Sandro do Conacloud. Para quem não conhece, o Conacloud é um congresso online sobre Cloud Computing. A primeira edição foi agora em 2014, em outubro de 2014. Nós tivemos 35 palestras sobre diversas plataformas dentro de computação em nuvem. Todas as palestras foram transmitidas gratuitamente durante uma semana. Tá? E alguns dias atrás eu enviei um e-mail para as pessoas que participaram pedindo que me enviassem dúvidas ou dificuldades que tinham relacionadas à computação em nuvem. Então, esse é o primeiro vídeo dessa série onde a gente vai começar a esclarecer essas dúvidas, falar com especialistas da área para tentar esclarecer o máximo de dúvidas possível. Então agora eu vou conversar com o Conrado, que é especialista em infraestrutura e cloud computing. O Conrado vai nos ajudar a esclarecer algumas dessas dúvidas. Ei, Conrado, tudo bem? Oi, Sandra, tudo jóia? Como é que tá? Conrado, fala um pouco aí do teu trabalho e de como você chegou nesse mercado aí. Bom, eu tô nesse mundo de TI, de internet, já faz aí quase 20 anos, aí, desde 95, desde que a internet começou comercialmente no Brasil, e especialmente na área de infraestrutura, principalmente na parte de Linux e de provedor de acesso. E venho acompanhando esse desenvolvimento da infra, né, ela evoluindo, vamos chamar assim, de servidores que a gente chama on-premises, né, que a gente tinha no data center, ou até naquela época que a gente chamava do CPD, e isso foi evoluindo aí, né, para virtualização, para aproveitar melhor a capacidade das máquinas, e evoluindo da virtualização para o cloud, né, que é o que a gente está falando hoje. Pô, legal, então você pegou esse mercado aí desde o início, né? Exatamente. E hoje você atua como consultor, né, na área de cloud computing. Isso, no momento eu estou atuando como consultor de cloud, tanto para a parte de migração, de redução de custo, um pouco de operação, monitoramento e performance. Pô, legal, cara. Show. Então, você vai nos ajudar a esclarecer algumas dessas dúvidas aí, né, do pessoal que acompanhou o Conacloud aí de 2014. Então, vamos partir aí, vou te fazer a primeira pergunta que chegou, até que é uma questão bem polêmica, né? Assim, na sua opinião, como está a aceitação ou a evolução da cloud computing no Brasil? Bom, acho que vamos dizer que está melhorando, está evoluindo, né, na medida que as pessoas, que as empresas, que os executivos até e a própria área de negócio começam a entender um pouco melhor do que é cloud, quais são os benefícios que ela traz, né? Até eu acho o Conacloud vem bastante para ajudar nesse sentido, de tirar as dúvidas mesmo, de deixar mais claro o que é cloud e como obter benefícios dela, né? Eu vejo bastante o pessoal indo na linha, né? Entendendo que com a cloud você tem uma redução de custo, você sabendo usar bem a cloud, você realmente consegue reduzir custo. Para muitas coisas você ganha aí o que é o chamado time to market, né? Você consegue pôr o teu produto, o teu software, o teu serviço mais rápido na rua. A parte operacional também é uma coisa que ajuda bastante e principalmente no quesito escalonamento, no quesito, vamos chamar, você realmente provisionar mais serviço, mais infra, mais recurso para a tua aplicação e principalmente para o teu negócio, né? O que eu tenho também visto aí nesse sentido é que a cloud tem alguns indicadores aí recentes que dizem que a cloud é o que vai efetivamente, vamos dizer, unificar ou quebrar a barreira entre a área de TI e a área de negócio. Pô, legal, cara. E o Brasil, eu acho que está caminhando bem para isso, né? Ainda está um pouco atrás, mas eu acho que agora 2015 vai ser um ano importante para cloud computing, né, no Brasil.
O que eu tenho visto, como eu falei nessa parte da redução de custo, é uma coisa que eu tenho me deparado bastante, aí, até pela questão econômica do Brasil, aí você tem a alta do dólar e acho que a cloud ele tem uma oportunidade aí para deslanchar, apesar da crise, nesse sentido, de você começar a entender que a cloud vai te ajudar nessa parte de redução de custos, que é algo que as empresas, eu estou vendo que elas estão buscando mais do que outras coisas. Pô, legal, cara. Beleza. Cara, então vamos fazer a segunda pergunta aqui. Quais as principais barreiras que o mercado nacional apresenta com relação à adoção de um sistema em cloud? Na sua opinião, por que as empresas brasileiras ainda têm alguma resistência para adotar a cloud? Acho que falta realmente, acho que esclarecimento do que é cloud. Falta aí talvez também, vamos dizer, esclarecer alguns receios que se tem, talvez com relação à segurança dos dados. Acho que entender essa relação dos custos também, né, de qual é realmente o ganho efetivo que eu vou ter. Outra barreira talvez seja na questão operacional, apesar da facilidade que a cloud te dá na parte operacional, existe uma mudança aí de você eventualmente vai ter que fazer uma capacitação, vai ter que ser treinado, vai ter que, dependendo da cloud que você escolher, do serviço em cloud que você escolher, você tem uma curva de aprendizado para poder usar melhor aqueles recursos, saber o que você está mexendo, né? Realmente tem vamos dizer, tem esse passo a ser dado para ter essa mudança vamos dizer, do que está sendo feito hoje com relação à infraestrutura, que virou é o chamado commodity, né? Então você se considera a infra ou considera muitos serviços como commodity. E quando você está indo para a cloud, você tem algumas questões que você tem que lidar, que são questões, de certa forma, talvez não tão novas, mas que entram em pauta agora com essa mudança, né? Então, porque muitos serviços que a gente já usa, então acho que em cima disso é uma questão de percepção em cima de serviços que a gente utiliza já hoje, que estão em cloud, mas que talvez não pareçam que estão, mas eles estão, né? Eles estão. Então, se a gente usa um sistema de e-mail, um Gmail, por exemplo, eu posso dizer que ele é um serviço que está totalmente em cloud. Ele tem todas as características de uma cloud e você está usando ele e nunca, eventualmente, não se questionou sobre as questões que a cloud traz, né? Sobre segurança, sobre onde estão os dados. Quer dizer, os lados que geram dúvida e você se beneficia do lado, vamos dizer, do lado bom da coisa, que é você ter alta disponibilidade de serviço, você ter você poder criar uma conta a qualquer hora, você poder ter acesso à tua conta a qualquer hora, né? Entendi. Cara, então assim, ó, até a tua resposta, ela contribui bastante para outra pergunta que a gente tem aqui, que é que ele fala o seguinte: as pessoas têm muitas dúvidas sobre a segurança e privacidade nos dados em sistemas cloud. E qual é a sua opinião sobre essa questão? Então, é mais ou menos isso, né, cara? A segurança ainda é uma dúvida bem grande aí do mercado brasileiro, né? O que você acha disso aí, da questão da segurança? Acho que, como eu comentei, são questões antigas que voltaram à pauta, vieram mais à pauta, porque segurança é uma coisa que sempre vem à tona, mas acho que houveram questões recentes aí que fazem com que os executivos, os CEOs, os donos de empresa coloquem isso para a sua camada gerencial, para os seus funcionários, até para os consultores, responderem a isso, que era talvez não existia essa preocupação antes, porque houveram questões aí no mundo com relação a vazamento de dados, com relação a invasões, com relação à segurança mesmo que acontece.
até um pouco de terrorismo aí que existe, que tem a ver com essa questão da segurança dos dados, roubo de informação. Na verdade, eu acho que os dados, assim, o pessoal ainda tem muito medo de colocar para a nuvem algum sistema que tenha que precise de muita confidencialidade, né? Então, isso aí é uma coisa que ainda tá que é pegando bastante aí nessa migração das empresas brasileiras para a nuvem, né? Exatamente. E você tem a questão do Marco Civil também, que é uma coisa mais recente também, que traz essa tônica aí da segurança dos dados, né? Mas até assim, tentando ajudar a esclarecer um pouco isso, acho que essa é uma questão que não está fechada, não tem uma resposta definitiva ainda, é uma questão que está aberta, que cada empresa, acho que cada situação tem que ser avaliada, mas existem, acho que respostas a contento, eu acredito, atualmente. Quer dizer, se você for pensar na questão de onde estão os dados, por exemplo, dependendo do tipo de serviço que você utiliza em cloud, por exemplo, como a parte de infraestrutura, uma boa parte dos provedores em nuvem já estão localmente aqui no Brasil. Sim. Então você consegue ter os dados aqui locais, e aí você cumpre uma determinada norma que eventualmente você tenha na tua empresa, de compliance, de segurança, algum requisito de segurança, né? Uma outra coisa também que acontece, que eu também vejo, e aí é curioso até, porque por isso que eu falei dessa questão de voltar à questão de segurança, que muitas vezes nas empresas que a gente trabalha ou faz consultoria, a parte de segurança ela é só vista quando realmente alguma coisa mais grave acontece, realmente quando o incidente de segurança ativa aí essa questão, e aí se toma alguma medida. E se você for pensar numa nuvem, seja um serviço, seja infraestrutura, pelo menos a maioria dos serviços, pela quantidade de uso e acesso que esses serviços têm, quer dizer, a segurança em geral é uma preocupação desses provedores de serviço, desses provedores de infraestrutura. Quer dizer, eles têm equipes totalmente dedicadas para estar fazendo essa verificação de segurança, para estar cumprindo normas. Se você for pensar numa Amazon, por exemplo, eles têm N certificados de segurança, eles têm N procedimentos e protocolos que eles seguem, inclusive para as empresas que são parceiras deles. Eles também fazem auditorias nesses lugares, nessas empresas, nesses data centers que eles estão. Então eles cumprem normas, por exemplo, vamos dizer, se queimar um disco, eles vão lá e vão transformar aquele disco em pó, e o dado teu que eventualmente estiver ali dentro, ele não vai poder ser recuperado caso esse disco fosse ser, sei lá, vendido como sucata, alguma coisa assim. Eu sei que até a parte de, por exemplo, se o tamanho do cage lá da jaula onde estão os servidores, se você conseguir passar a tua mão ali num deles, eles vão solicitar que essa empresa faça uma adequação de tamanho, por exemplo, para que se entre nessa norma aí que eles seguem de segurança, né? É uma norma bem rigorosa, assim, né? Eu acho que o grande desafio, então, é esses provedores conseguirem passar para os empresários essa confiança, né? Que eles realmente executam essas normas e todas essas questões de segurança, né? Acho que esse é um desafio bem grande conseguir passar essa segurança para as empresas, né? Exatamente, acho que em geral você estar na nuvem acaba sendo mais seguro do que você estar na tua própria infra. Acho que tem essa questão mesmo que você falou de se dar de conseguir comunicar melhor, esses provedores conseguirem comunicar melhor o seu nível de segurança, o nível de segurança que eles colocam,
e até mesmo na questão em geral, eles dão as ferramentas para que você possa tornar o seu ambiente mais seguro, né? Voltando a falar um pouco de Amazon, que é o que eu acabo trabalhando mais, né? Eles te dão todo um set de ferramentas para você fazer o gerenciamento dos acessos, para você dar chaves de segurança para quem vai acessar, para você revogar esses acessos quando necessário. Ferramenta de segurança em geral que uma empresa média ou pequena teria que gastar milhões, que às vezes só uma empresa grande consegue ter acesso. Uma nuvem como a Amazon te dá a um custo muito baixo, te dá um grande set de ferramentas para você encriptar os dados, por exemplo, para você fazer a tua segurança, né? Eles têm os procedimentos dele de segurança até um determinado nível, e quando chega no nível do usuário ou da empresa, onde ela tem que tomar conta da infra, ela fornece o set de ferramentas necessário para que se faça a própria segurança. Sim, e se você fosse aplicar essas mesmas ferramentas numa infraestrutura própria, o investimento seria muito alto, né? Ou até eu diria que inviável. Às vezes você pode falar que é inviável, sei lá, você é uma empresa média investir no equipamento que seja de R$100.000 para poder fazer uma encriptação de dados ou logar os acessos que estão acontecendo, e esses provedores de nuvem, em geral, eles te dão isso aí a preço de centavos por giga ou por giga de informação, por giga de rede. Então é uma coisa que torna muito viável você até aumentar a tua segurança de dados. Claro, legal. Que é uma das grandes vantagens também da nuvem, né? É você pagar só por aquilo que você usa, então por uma pequena fração daquele recurso, né? Aí você entra realmente nos benefícios que a nuvem te dá para isso, né? De provisionamento, né? Aí voltando, você vai comprar uma caixa que vai te dar um nível de segurança de uma empresa. Além desse custo alto, você tem eventualmente um tempo de importação, caso esse equipamento não esteja no Brasil. Você tem o tempo de instalação, você tem que fazer tem um tempo de setup para isso acontecer. Especialização também. A capacitação e especialização, e aí numa nuvem você vai ter isso praticamente disponível instantaneamente, né? Exato. Pô, legal, cara. Essa questão de segurança é muito polêmica, né? Sim, Daí bastante. eu acho um congresso inteiro só disso, e tem muita ainda coisa para se falar sobre a segurança, né? Exatamente. Bom, Conrado, vamos então mais uma pergunta aqui. Na sua opinião, quais são as principais tendências da cloud computing no Brasil? Porque hoje estão surgindo também muitas plataformas de nuvem privada, né? Então, aí tem aquela nuvem pública, nuvem privada. Qual você acha que são as tendências aí para os próximos anos? Acho que ainda tem tem uma migração massiva para a nuvem pública. Eu acho que isso é um caminho natural aí, porque é o que a gente tem disponível agora, é mais fácil para se acessar. E aí tem essa questão até acho que talvez para esclarecer, a gente falou bastante disso no Kona Cloud, não só eu, como outros palestrantes, né, falaram sobre as diferenças aí de nuvem pública, a privada e a híbrida, que é o mix dos dois, né? Na verdade, a nuvem pública nada mais é do que, por exemplo, a Amazon oferece a sua nuvem com N servidores compartilhados, e você, acessando essa infraestrutura, você está numa nuvem pública, né? Não que outras pessoas vão acessar os teus dados ou o teu conteúdo ali. Você tem o isolamento, você tem a questão vamos dizer, do isolamento da rede também, mas os recursos computacionais eles são compartilhados entre outros clientes. A parte da nuvem privada é quando você encapsula isso, seja tendo teus próprios servidores,
montando uma nuvem própria sua, com seus servidores, no seu data center, ou mesmo numa nuvem como da Amazon ou da Microsoft, por exemplo, do Azure, você montar a tua nuvem privada, fazendo o isolamento de rede e até eles permitem que você aloque servidores exclusivos para a tua nuvem, né? Então, aquele recurso computacional, aquele servidor, aquela lâmina, né, numa blade, ela não vai ser compartilhada com outro cliente. E aí você tem a nuvem híbrida, que é justamente a adoção de um mix disso, onde você tem a parte do teu serviço em nuvem pública e parte do teu serviço em nuvem privada. E é um pouco também da diferença disso é porque a nuvem pública vai ser mais barata do que uma nuvem privada, né? Sim, sim, porque aí tem toda aquela questão de infraestrutura, investimento em hardware, capacitação, né? Então, isso aí até casa bem com a próxima pergunta que está aqui, que é quais os perfis das empresas que adotam uma plataforma de nuvem privada. Então, hoje tem plataformas de nuvem privada, algumas que estão assim bem em evidência, né, como OpenStack, CloudStack e tal. E quais na sua opinião, os perfis das empresas que adotam? Por que elas adotam uma nuvem privada e não uma nuvem pública? Acho que o perfil de empresas em geral são empresas médias e empresas grandes, que têm aí, como você comentou, a questão do investimento financeiro. Então tem uma questão de ter mais recurso financeiro para investir numa nuvem privada e eu acho que elas adotam muito a nuvem privada, principalmente por uma questão, aí voltando à questão da segurança, né? Questão da segurança, questão de compliance, questão de, eventualmente, alguma regulação que elas têm que cumprir e os seus dados têm que ficar realmente isolados e num controle maior da própria empresa, né? Elas não querem ter porque acho que um dos receios que se tem na questão da nuvem é que você vai perder o controle do que está lá, né? Dos dados, ou do número de servidores, ou do quanto você está gastando. Acho que essa é uma questão de dúvida e de receio, que é a perda do controle, e esse é um motivador para se adotar nuvem privada. Entendi. E perfil, por exemplo, uma fábrica de software, para uma fábrica de software é mais viável até, eu acho, uma nuvem privada do que uma nuvem pública, né? Porque às vezes está desenvolvendo algum software para um cliente que tem dados confidenciais ali e tal, e eu acho que agiliza bastante o trabalho, os próprios profissionais montarem a sua estrutura numa nuvem privada. O que você acha? Acho que nesse sentido também, além dessa questão, como eu comentei, da segurança dos dados e da privacidade, né? Acho que é o famoso plus a mais aí que uma empresa uma fábrica de software daria para os seus clientes se colocar nesse posicionamento de que ela tem uma preocupação com a segurança e com a privacidade dos dados. E também uma nuvem privada, eventualmente, aí, falando de fábrica de software, vai permitir com que você tenha você possa também, não só no seu ambiente de produção, mas no seu ambiente de homologação ou de desenvolvimento também, ter um melhor controle sobre o provisionamento dessa infra, né? Que aí quem trabalha com desenvolvimento de software sabe dessa necessidade de ambientes para desenvolvimento de novas aplicações e até para os testes, né, para a homologação. Acaba tendo essa necessidade recorrente desse tipo de ambiente, né, de se criar esses ambientes. E aí, se você, de novo, depende de um data center, às vezes fica complicado, leva um tempo maior. E aí, de novo, a gente fala de outro benefício da nuvem, que é essa facilidade de provisionamento de infraestrutura, né? Sim, sim. Bom, Conrado, cara, eu não vou tomar muito mais do teu tempo aqui. Também o vídeo já está bem longo. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante
bastante dúvidas aqui, né, da nossa audiência. Eu queria te agradecer por ter dispensado esse tempo aí com a gente, tá? Para ajudar, para esclarecer algumas coisas. Então, numa outra oportunidade, vamos conversar de novo. Ainda temos muitas questões aqui para tentar esclarecer. E eu queria que também você deixasse teu contato aí, para se alguém quiser entrar em contato com você, né, por alguma outra dúvida que tenha, ou de repente precisar do teu trabalho. Bom, você pode me mandar um e-mail no conrado@cloudmonks.com.br e a gente consegue conversar e eu consigo esclarecer mais dúvidas e fazer algum contato aí que for necessário. Ah, legal. Então tá, Conrado. Cara, te agradeço, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Sandro, obrigado. Tchau.